Muito boa noite, meu caro telespectador do nosso canal 3, TVI Canal 3, sempre com vocês. Estamos iniciando hoje pela primeira vez o programa TVI Esporte. E há um aspecto interessante que é preciso que a gente diga. Há 10 anos atrás, nós também iniciamos num programa ao vivo, mostrando para a cidade que havia uma possibilidade de se realizar um trabalho sobre esporte nesta cidade. Então, o que fizemos? Começamos o trabalho e, naturalmente, com muito orgulho, eu posso dizer que nós conseguimos, desde aquela época até os dias atuais, sempre que possível, trazer a informação das coisas que aconteceram, acontecem ou que irão acontecer no esporte petropolitano. E é claro que a gente também coloca essa situação em relação ao esporte do Estado, ao esporte da nação e até o esporte internacional. De qualquer forma, para nós é sempre uma honraria muito grande saber que estamos com você, meu caro telespectador, no início dessa nova jornada aqui no Canal 3, TVI Canal 3, sempre com vocês. Ok, Lauro? Boa noite, hein, Lauro? Boa noite, Fernando Ferreira. Boa noite aos telespectadores. Boa noite especial para a nossa Daniele. Boa noite especial para o nosso Luciano. São 2 meses fora do ar e você sempre parado na rua perguntando, acabou o programa de esporte? O programa de esporte não vai ter mais na televisão? E a gente tem uma explicação para dar para vocês. Porque nós saímos do canal 19 e fomos para o canal 14, numa deferência toda especial do Oswaldo Magalhães, a quem a gente agradece muito. Mas nesse meio tempo, os nossos dirigentes começaram a trabalhar no sentido de que nós tivéssemos o nosso canal que passa a ser o Canal 3, o novo canal da televisão petropolitana. Nesses 2 meses, nós saímos do canal 14 e migramos para o canal 3, mas tivemos que esperar até que queiram liberar este canal para nós. E depois, saímos de uma residência, saímos de um domicílio e passamos para outro domicílio. Tudo isso leva tempo para você colocar a televisão no ar, como está acontecendo agora. E esse trabalho de bastidor, esse trabalho que não apareceu para muita gente, foi um trabalho sério, gigantesco, de muita responsabilidade, de muito profissionalismo da Daniele e do Luciano. É verdade. A quem a gente tem que agradecer, a gente tem que elogiar, a gente tem que dar o valor que eles merecem. Muito obrigado, Daniele, muito obrigado, Luciano, em nome da população petropolitana, que a partir de agora passa a ter de novo o TVI Esporte, programa que tinha uma audiência maravilhosa e certamente luta, defendendo, mas também às vezes criticando o nosso Serrano Futebol Clube. Vamos informar o que acontece na cidade em matéria de esporte. Vamos continuar acompanhando os clubes do Rio de Janeiro, nos campeonatos estaduais, na Copa do Brasil, no Brasileirão, na Sul-Americana e também na Libertadores da América. E, logicamente, dando aquele espaço ao esporte internacional, como eu sempre te digo, quando a matéria for realmente de destaque. Então, 18 horas, 14 minutos, na cidade imperial de Petrópolis, estamos iniciando no Canal 3 TV Imperial, a nova vida do TVI Esporte. Muito bem, vamos começar o nosso trabalho, né, Lau? E eu gostaria até de... Você colocou muito bem,
mostrando qual foi a dificuldade que você encontra na montagem de colocar um canal de televisão, né, no ar. Né? Porque parece que é simples, muito simples. Gente, não tem nada de simples, não. Ô, Fernando, desculpa, seria simples se você sai do canal 14 e vem para o 3 direto. O problema é que nós tivemos um outro problema, que foi a mudança de endereço. Saímos de um domicílio para outro. Aí bagunçou tudo. É verdade. Agora, Lauro, no início agora da efetividade da programação de esporte, eu gostaria que você me permitisse, porque faleceu na semana passada um desportista a quem eu prezava muito e inclusive respeitava muito, que era o nosso querido Antônio Soares Calçada, ex-presidente do Vasco. E a imprensa do Rio de Janeiro ocupou-se do fato, né? Noticiou e tal, inclusive o próprio Lance fez uma matéria, o Globo também fez. E uma coisa que me chamou a atenção foi a maneira pela qual foi colocado, sabe, o Antônio Soares Calçada, presidente do Vasco, que foi o grande articulador da maioria desse período de sucesso que o Vasco teve. Né? E por quê? Porque o Calçada era o presidente, alcançou a presidência, mas permitiu que a vice de futebol ficasse na mão do Eurico Miranda, também agora recentemente falecido. E uma coisa ficou importante aqui nisso tudo em relação a mim. Eu tenho, de uma certa maneira, que colocar para vocês que também o respeito que eu tinha pelo Calçada vinha da época do Serrano Futebol Clube, quando eu, no exercício da presidência do clube, precisava vender um jogador para pagar o 13º e o mês de dezembro e as férias e as rescisões aos jogadores em função do encerramento da temporada de 81. Me lembro até que o Flamengo acabou foi em 81 que o Flamengo foi campeão mundial. E nessa época o Flamengo tinha levado consigo um goleiro do Campo Grande, né? E esse goleiro do Campo Grande estava em teste no Flamengo. O Flamengo ficaria com esse goleiro e aí o nosso goleiro do Serrano, que era o Acácio, estaria sendo vendido para a equipe do Campo Grande Atlético Clube. E aconteceu um fato interessante. No meio da conversa apareceu um serranista de Petrópolis, que era o Amilcar, do Pinicão, que tinha o bar Pinicão, e me disse que o Vasco estaria interessado na compra do goleiro Acácio. E disse, o Vasco dá tanto, é isso aí, não tem que tirar nem botar, aquela história, né? Muito bem. Então, reuni o meu pessoal da diretoria. Então, até agora, o pessoal do Campo Grande ficou falando, mas não resolveu nada. E o Vasco está aqui com a proposta na mesa e já é só ir lá, pagar o dinheiro e vir embora. Muito bem. Aí eu fui até São Januário e descobri naquela época quem era o autor da história. O autor era exatamente Antônio Soares Calçada, vice de futebol do Vasco naquela época. E aí, o que fizemos? Simplesmente colocamos a coisa a funcionar e veio, então, no dia da venda do Acácio, o presidente do Campo Grande disse assim, mas o Vasco está blefando, eles não vão fazer nada disso aí não. Eu disse, bom, faz uma coisa, presidente, amanhã você olha o jornal do Rio e você vai ver se tem ou não tem a venda do Acácio. Já que você não quer pagar o preço, ele queria que reduzisse o preço. Então, no dia seguinte, ele ligou para mim, mas Fernando, como é que pode ter acontecido isso, de você ter vendido? Eu disse, não, peraí, eu vendi porque você não quis, não é? Por isso é que foi vendido para o Vasco. E aí, o que eu quero dizer foi a correção, não só do Calçada, que era o vice de futebol, mas também do presidente do clube, que era um outro Patrício, que eu juro para você, agora esqueci o nome dele. Esqueci mesmo, Lauro. E inclusive o cheque foi assinado pelo presidente do Vasco e pelo Antônio Soares Calçada, os dois, presidente e vice. E isso serviu naquela oportunidade para a gente poder pagar os salários e 13º e tal do pessoal. Por quê? Porque foi exatamente naquele instante, eu tinha o quê? Um mês de presidência,
quando então o nosso querido presidente da época deixou a presidência, né? Que era o doutor... minha nossa. João Luiz? João Luiz Monteiro Guerra. Doutor Guerra era o presidente, terminou o mandato dele e aí eu assumi, né, por força do estatuto, que não tendo candidato assume o presidente do conselho, eu assumi e peguei aquele pepino todo na mão. E aí, em seguida, consegui, graças a Deus, vender o Acácio e com a venda do Acácio, nós conseguimos, então, regularizar, pelo menos em parte, as dívidas do clube, que haviam dívidas lá de trás, problema de arquibancada, que não pagou o construtor, tinha uma jogada dessa enorme lá. Mas não importa, importa o seguinte, queria dizer para vocês da maneira pela qual eu sempre encarei o Antônio Soares Calçada como um homem de bem, um empresário correto e sério e que deu ao Vasco o melhor da sua inteligência e o melhor do seu trabalho. E aí, como vascaíno que sou e todo mundo sabe disso, eu quero dizer agora de público que eu quero agradecer ao Calçada a maneira pela qual ele encaminhou todo o clube de regatas Vasco da Gama, enquanto ele esteve depois na presidência do clube. Um período maravilhoso, com uma série de conquistas obtidas naquela oportunidade, enquanto ele foi presidente, vários títulos nacionais e estaduais, uma coisa maravilhosa. Então, meus parabéns à diretoria do Vasco e meus sentimentos por a gente ter perdido um grande nome, embora a gente saiba que no final da vida ele já estava com uma dificuldade de inteligência muito grande, né? 96 anos é uma coisa um pouco complicada. Parabéns ao Vasco, parabéns ao Calçada, que agora está lá em cima no time dos imortais do futebol mundial. Obrigado, Calçada. Vai, Lauro. Muito bem. Também fiquei lamentando, apesar de não torcer pelo Vasco, mas pela amizade que a gente faz com esses dirigentes, principalmente quando o Serrano saía para jogar e ia para esses estádios, São Januário, ia para o campo do Newton Santos, ia para o Maracanã, ia para Campo Grande, ia para o Olaria, a gente faz muita amizade com os dirigentes. Então, quando soube do falecimento do Antônio Soares Calçada, registrei o fato no meu programa de esporte da Rádio Imperial, com muita lamentação realmente. Bom, infelizmente, a vida segue e a gente tem que tocar o barco porque atrás vem gente. Enquanto estivermos vivos, temos que tocar o barco. Olha, o nosso programa inicial do Canal 3, ele vem recheado, né? Porque nós temos o Campeonato Estadual da Série B1, na sua terceira rodada nesse final de semana, no seu segundo turno. Temos a Copa do Brasil, temos a Sul-Americana, temos a Libertadores, temos a convocação da seleção brasileira para 2 amistosos agora em setembro. Lauro, me permita dizer uma coisa muito séria aqui. Sim. Em matéria de convocação. Se a gente analisar direitinho, a convocação não foi do Tite. Por quê? Porque foi uma convocação para 2 amistosos. 2 amistosos. Contra a Colômbia e contra o Peru. Dia 6 e dia 10. E é interessante. Local dos amistosos. Estados Unidos. Estados Unidos. Aí, o detalhe é o seguinte. Alguém está bancando a ida da seleção brasileira até lá. E isso significou que tem que botar umas certas figuras na convocação para dar público lá. Então, veja bem. Primeiro nome que foi cantado em verso e prosa para estar lá, Neymar. Porque o Neymar que é o homem que consegue levar a multidão, tipo Messi, tipo Cristiano Ronaldo, né? Então, ele seria. Então, a essa altura, não sei até se ele já está. Eu acho que ele ainda não está jogando. Não está jogando. Ele está vindo de uma lesão. Uma lesão. Mas de qualquer maneira... Não, a lesão impede ele de jogar, mas não impede dele ir para shows, para carnaval, para fazer pelada com os amigos, para ir tomar banho de mar com um monte de mulher em volta. Isso não atrapalha. Não, isso é normal da vida, Lauro. Não. Peraí, isso é normal da vida. Mas o cara está machucado. Né? O cara está machucado. Sim. Né? Mas é isso aí. Hoje, quando
eu ia deixar o assunto da seleção para mais tarde. Depois? Não. Vamos de uma vez. De manhã, quando os canais de televisão apresentaram a convocação dessa seleção ao vivo, e logo após, quando o Tite encerrou lá a apresentação, ao lado do Juninho Pernambucano, não, isso, Juninho Paulista. Que agora é o diretor executivo. Que agora é o diretor executivo. Muito bem. Aí os comentaristas de um certo canal ficaram... boquiaberta. Não, eles ficaram questionando a convocação do Neymar. E um deles disse, mas peraí, o Neymar não jogou nada esse ano. Esse ano o Neymar não jogou. Como é que vai convocar um jogador que não está jogando e não, segundo dizem, não está em condições físicas para X? Aí o outro, membro da mesa, não teve coragem de falar a verdade, mas falou uma meia-verdade. Ele falou assim, não, sabe o que acontece? É que lá no contrato das grandes empresas que patrocinam a CBF, lá no contrato tem um item que diz assim, é obrigatória a convocação do senhor Neymar Júnior para os jogos da seleção. Ali não diz se o cara tiver condições ou não, tem que convocar o Neymar. Mas a verdade não é essa. A verdade é que as empresas que patrocinam a CBF, elas dizem o seguinte, se não botar o Neymar, nós tiramos o patrocínio. A verdade é essa. A verdade é essa. Entendeu? Tem esse negócio de, não é porque está no contrato, não. Tem que convocar, porque senão a empresa A, B, C, D, e são empresas monumentais, elas tiram o patrocínio da CBF. E aí? Só que eles do Rio, lá de São Paulo, de Minas, Rio Grande do Sul, eles não têm coragem de falar isso. Então eles dizem, porque está no contrato. Talvez nem esteja em contrato. Verbal. Eu sou o dono da empresa X, eu pago 50 milhões de patrocínio anual para a CBF. O presidente Caboclo, Neymar tem que ser convocado. Mas ele não está... Tem que convocar. Bota ele no banco. Mas tem que estar lá. Mas leva. Ele está na delegação. A verdade é essa, né? Bom, algumas surpresas, né? Eu tive o trabalho de relacionar, inclusive com idades, os jogadores que foram convocados. Então nós temos algumas surpresas. Por exemplo, Cássio, do Corinthians, está em todas as convocações da seleção brasileira. Cássio, não goleiro. foi convocado. Não foi convocado. Não. Marcelo, lateral esquerdo, e Felipe Luiz. Todas as convocações da seleção, ou o Marcelo, ou o Felipe Luiz, ou os dois, estão na seleção. Não tem nenhum dos dois. Um jogador que era tido por todos da imprensa, Sport TV, ESPN, Esporte Interativo, Band Esporte, que a gente assiste, né? Todo mundo ontem dizia o seguinte, tem um nome certo nessa seleção, Dudu do Palmeiras. Quebraram a cara, porque ele não Cadê veio. ele? Cadê ele? Na minha relação, ele não está. Né? Então, o Fernando, e outra coisa, essa seleção já é uma seleção visando a Copa América do ano que vem. Ano que vem tem Copa América. Mas não só a Copa América, Lauro. Pela idade que você vai citar de alguns jogadores, já é uma tentativa de tentar fazer com... Tentar é fácil, né? Uma tentativa de mostrar para alguns jogadores a importância do comportamento deles já a partir de agora como jogador selecionado. Como homem de seleção, vai ser muito bom para eles, aliás, resolver essa parada, sabendo que mais adiante outras convocações virão e, inclusive, sem dúvida alguma, a última convocação, que será a convocação para o Mundial de 2022, né? 2022. Tá, tudo bem. Você tocou no ponto. É uma seleção nova. Aí você convoca Daniel Alves, com 36 anos. Já complicou, mas também não tem. Você convoca Thiago Silva com 35 anos. Esses dois vão na Copa do Mundo? Eu acho que não, né, Lauro? Então, para que convocar esses dois? Mas aí, se você observar direitinho, Lauro,
você tem o lateral direito, depois do que foi convocado, que é o Fagner, que também tem 30 e tantos anos. 33. Sim, mas com 33, em 2022 ele vai estar com 36, o que a gente 37. Até admite que esteja. Agora, Daniel Alves com 39 anos... É, brincadeira. Né? Em todo caso, tem que esperar para ver, né? Eu acho que 2 amistosos contra a Colômbia e contra o Peru, amistosos, Colômbia e Peru, eu acho que ele podia perfeitamente chamar jogadores com menos idade. Eu também acho. Esses seriam observados daqui para frente para os próximos, que vai ter amistoso em outubro e vai ter amistoso em novembro. Aí depois em março, já começa a convocar a seleção para a Copa América. E depois da Copa América, porque tem um detalhe importante que foi frisado hoje por um dos comentaristas, eu não me lembrava disso. A Copa do Mundo de 2022, no Catar, ela vai ser realizada em novembro. Normalmente é junho e julho. Mas é porque novembro lá é o inverno. Justamente. Então, o que a Conmebol fez? Como a Copa do Mundo vai ser só 4 meses depois do normal, ela também adiou 4 meses a tabela das eliminatórias. Em vez de começar em setembro de 2020, vai começar em janeiro de 2021. Então, o Tite vai ter, se ele continuar na seleção, que muita gente diz que talvez ele não continue, eu gostaria que ele continuasse. Eu também acho. Ele vai ter, depois da Copa América, de fazer uma reformulação nessa seleção. Porque aí ele vai ter que convocar os jogadores que vão ser utilizados na Copa do Mundo, ou nas eliminatórias. Lógico que a gente sabe que até hoje o Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. Mas tem um ditado antigo que diz que o cântaro vai tantas vezes à fonte que dia ele se quebra. A gente não está torcendo contra o Brasil, pelo amor de Deus, mas a verdade é essa. Até hoje nós fomos a todas as Copas do Mundo. Eu tenho para mim a impressão, Lauro, que a nível de América do Sul, a gente consegue, nas eliminatórias, conseguir uma classificação para a Copa, para o campeonato depois. Agora, e você tem então um período em que você tem aqueles jogos todos contra todos dentro da chave, né? Certo. Aí depois é que começa a oitava de final, que é o mata-mata. Mata-mata. Dependendo da seleção que nós tivemos, Laura, eu fico meio assustado com isso. Por quê? Porque pode acontecer da gente não ultrapassar nem oitavas, por isso nem chegar nas quartas de final. Eu vou mais uma vez bater palmas para você pelo seu posicionamento, pelo seguinte: fizemos uma eliminatória para a Copa do Mundo na Rússia que encantou o Brasil inteiro. Foi. Que encantou o mundo inteiro, porque o Brasil atravessou as eliminatórias e foi primeiro colocado invicto. Foi invicto. Perdeu para ninguém. O que nós fizemos na Copa do Mundo? Eu estou rindo porque você fez uma pergunta. O que nós fizemos na Copa do Mundo? É difícil de responder, não fizemos nada. Né? Fomos eliminados por uma seleção da Bélgica. Aí fica difícil. É verdade. Né? Então eu acho que o trabalho foi feito, certo? Eu acho que a escolha dos nomes para a Copa do Mundo é que houve uma qualquer coisa, né? Até porque também o Neymar resolveu não jogar bola. Resolveu ser o artista do circo. Caía, rolava, gritava, esperneava, mas jogar bola não jogou. Então ele era o artista do circo, tinha que aparecer na televisão. Tanto que ficou marcado todo mundo fazendo meme com o caicai do Neymar. E isso prejudicou tremendamente o Brasil. Aí, voltando a falar de Neymar, eu te pergunto, Neymar é importante para a seleção brasileira? Ô, Lauro, nesse instante eu talvez dissesse que ele tem uma importância tão grande quanto, por exemplo, a do menino que é lá do Grêmio, ponta esquerda, como é? Que a gente chama, tem o apelido dele. Cebolinha? Cebolinha. Eu acho até que ele, como uma pessoa ligada ao Grêmio, é uma pessoa que está muito bem ali. E eu acho até que tanto faz, no meu entender, que o Neymar jogue
ou que jogue o Cebolinha. Por quê? Porque a intensidade de jogo do Cebolinha é maior que a maneira de jogar do Neymar. Porque o Neymar tem aquela história de cair toda hora e tô atropelado, não sei o quê. Já o Cebolinha não, ele aguenta mais o tranco. Então, não sei, eu acho que a gente tem que aproveitar essa colocação aí, pô. Bom, vamos então à lista dos convocados. Isso. E eu vou fazendo as observações, dando também brecha para o Fernando. Sim. Goleiros, Ederson, que é o reserva imediato do Alisson, que está contundido. Isso. Por isso que o Alisson não foi convocado. Aliás, um detalhe, hein? O Alisson do Liverpool está machucado. Aí puseram o seu reserva no jogo de anteontem pela Supercopa Europeia, o campeão da Champions League com o campeão da Liga Europa. Isso. E o goleiro do Liverpool se machucou. E agora? Não tem o Alisson e não tem o outro lado. O reserva imediato. Bota do sub-20. Bota o sub-20. Bom, então o Ederson foi convocado justamente por causa da contusão do Alisson. O Everton já foi convocado algumas vezes, mas sempre como terceiro goleiro. Era Alisson, Cássio e Everton. Então o Everton sempre era o terceiro goleiro. Agora ele passa a ser o segundo. E o Tite criou uma situação de toda a convocação agora da seleção. Ele convoca 2 titulares, vamos dizer assim, que é o que estava no campo e o que vai ficar no banco imediatamente reserva, e convoca um inexperiente, mas que esteja em evidência. E ele escolheu dessa vez o jogador Ivan, da Ponte Preta. Que é da segundona. Mas que tem feito umas defesas maravilhosas pela equipe da Ponte Preta. É verdade. Agora, uma pergunta. Será que na primeira divisão, na Série A do Brasileirão, não tem nenhum goleiro que pudesse, em idade parecida com a do Ivan? O Ivan tem 22 anos. Esse é o problema, Lauro. Será que não tem nenhum goleiro em condições de ser o terceiro goleiro da seleção? Eu vou dar 2 nomes aqui. Sim. Eu vou dar o nome do Douglas do Bahia. Sim. Está numa fase sensacional. Qual é a idade dele, Lauro? 22, 23? Não sei. Mas poderia dar, já que é amistoso, poderia dar chance, né? E o goleiro Fábio do Cruzeiro. O Fábio até, eu diria, Lauro, pela idade que ele tem e dentro daquela nova política de montar um grupo que vá alcançar a Copa do Mundo de 2022, o Fábio talvez não seria o ideal. Por quê? Porque ele também já está em fim de carreira. Eu acho que ele para esse final de ano, ele para de jogar. Até porque o Cruzeiro não vai lá das pernas, né? Pois é. Bom, na linha de zagueiros, Daniel Alves, 39 anos. Garotinho, 36 anos. Se for convocado para a Copa do Mundo, 39 anos. Não, vai terminar com 40, até porque a Copa do Mundo já vai começar em novembro. Wagner do Corinthians. De 22, quer dizer. Então, mesmo que ela acabe no mês de novembro e dentro de dezembro, mas é final do ano, quer dizer, vamos ter as festas de Natal lá Ai, meu Deus. Lá no Catar. No Catar. No Catar. Fagner do Corinthians não fica muito longe do Daniel Alves, 33 anos. Será que não tem nenhum lateral direito com idade mais nova? Aquele menino que foi convocado, Lauro, que era do São Paulo. Não. Fabinho? Não. Tá aí, ele foi convocado agora. Agora tem o Éder Militão? Qual é a idade dele? 21. Esse aí me parece que vai ser, ele é zagueiro de miolo de área, né? Mas ele está sendo também convocado joga na lateral direita. Na lateral direita, é por isso que ele foi convocado. Na lateral esquerda, ele tem o Alexandro. Certo. Que já foi convocado algumas vezes. Por exemplo, o Marcelo estava machucado. Aí ele chamava o Felipe Luiz e chamava o Alexandre. E o Alexandre era o terceiro, então jogava o Felipe Luiz. E aí ele ficava no banco. E o Felipe Luiz não foi convocado porque ele mesmo, numa reportagem semana passada, disse que não se encontra a sua melhor forma. Nessa transferência dele da Europa para o Brasil, saindo do não sei de onde, vindo para o Flamengo. Atlético de Madrid. Isso. E vindo para o Flamengo, Lauro, ele fez questão de mostrar que ele não está na plenitude da sua forma físico-técnica. Por isso, ele preferiu até que o Tite não o convocasse,
porque assim, pelo menos, ele no Flamengo tem esses jogos para valer, né? Tanto que ele não tem jogado um jogo inteiro. Esse é o problema. 20 minutos do segundo tempo, ele já tá pedindo água. O Mister tira ele e bota o René, né? É verdade. Bom, o Thiago Silva e o Marquinhos, que é aquela dupla do PSG. meio de área, é o zagueiro pela esquerda e o zagueiro pela direita, né? 35 anos o Thiago Silva e 25 anos o Marquinhos. Marquinhos é um jogador que agrada, eu acho, de um modo geral, ele agrada ao torcedor brasileiro. Certo. Não é? Você tem o Jorge, que era do Flamengo, foi vendido para o Mônaco, estava no Porto, e que, se você pegar... Ele agora está no Santos, né? Se você pegar o histórico do Jorge, ele saiu do Flamengo como ídolo. O Flamengo negociou o passe. Ele não se adaptou ao futebol do Mônaco, tanto que o Mônaco, o que ele fez? Emprestou para um clube português, me parece, o Sporting. Lá também ele não conseguiu se firmar como titular da equipe. E aí o Santos trouxe. Ele vem jogando bem, é um bom jogador, espero que ele mostre aquele futebol aqui no Brasil que ele jogava no Flamengo. Eu também acho. Tá longe disso, né? Tá longe disso. Mas tem que voltar a ser o que ele era, né? E a grande surpresa da zaga foi o Samir. Muita gente nem lembrava mais do Samir. Nem eu. Né? Onde é que está o Samir? Quem é o Samir, afinal? Samir foi zagueiro do Flamengo, zagueiro revelado pelo Audax. Certo. Revelado pelo Audax. O Flamengo trouxe ele para a Gávea, adquiriu lá o passe, os direitos federativos. Foi um grande zagueiro no Flamengo e pelas atuações dele ele foi negociado para a Itália. Foi lá para a Udinese. Honestamente, eu não vejo o campeonato italiano. Não leio nos jornais qualquer matéria dizendo Samir foi destaque na vitória ou no empate. Eu não vejo. Agora, a gente sabe que a CBF manda os olheiros. Vai olheiro para a Inglaterra, vai olheiro para a Itália, vai olheiro para a Rússia, vai olheiro para a Alemanha. Mas recebe os jornais de toda a Europa, Lauro. Aí, é por isso não também. Sei, tomara que ele esteja numa boa forma física, técnica, porque ele tem 24 anos, é um garoto ainda. Com 24 anos a gente chama de garoto. Não, ele tem pelo menos, no mínimo, 2 Copas para correr atrás. Sim. A de 2022 e a de 2026. Agora, o Tite tem uma mania que a gente tem que criticar, porque ele convoca, por exemplo, o Jorge para a lateral esquerda, mas ele tem o Alexandro, né? Ele tem o Alexandro e tem o Fagner, que também joga nas duas. Muito bem, aí ele convoca o Jorge, mas não bota o Jorge para jogar. Aí ele convoca o Samir. Samir o que é? Zagueiro central. Mas ele tem o Thiago Silva, ele tem o Marquinho e tem o Éder Militão, que também joga na... Também. E aí? E o Samir? Vai passear? Vai na Disney? A impressão que eu tenho, Lauro, que alguns jogadores aí foram convocados até como forma de se ambientarem, sabe, ao sistema da CBF via seleção brasileira. Então, são jogadores que estão sendo convocados para conhecer um pouco de perto ali vamos dizer assim, a área por trás da história, como se fosse num teatro que você ele conhecer as coxias. As coxias. Isso aí, Lauro. Muito bem. Mas eu espero que tanto o Jorge como o Samir, ao menos aos 25 do segundo tempo, eles entrem, para mostrar um pouquinho do seu futebol, né? Vai depender também de uma coisa, qual será o número de substituições? Sim. Porque, como se trata de um amistoso internacional, fica prevalecendo a legislação da CBF, da FIFA. Da FIFA. Que, por seu turno, deixa nas mãos da CBF. Que aí tem que agradar a FIFA. Não sei se vai ser apenas os 3 ou mais um goleiro, sei lá, alguma coisa nesse sentido, Lauro. Bom, no meio-campo você tem o Alan, do Napoli, já foi convocado, inclusive, para a Copa América. O Arthur, que era do Grêmio, está no Barcelona, ninguém discute a qualidade do Arthur. O Casimiro,
figura carimbada no álbum do Tite. Fabinho, do Liverpool, meio-campista. Né? Esse Fabinho é de Petrópolis, não? Não, o Fabinho de Petrópolis é lateral direito, né? Pois é. O Fabinho aqui é meio campo. Nem me lembro qual era o time que ele jogava aqui no Brasil. O Lucas Paquetá, que era do Flamengo? Está no Milan, mas também não está numa grande fase. Não é porque ele foi do Flamengo que eu vou dizer que ele está jogando uma bola, né? Redonda? Não. Nem redonda, nem quadrada. Ele não está em grande fase. Agora, também esteve presente na Copa América, na relação da Copa América, né? E o Felipe Coutinho, que é outra figurinha carimbada do álbum do Tite. Muita gente não gosta do futebol do Felipe Coutinho. E aqui, Fernando, era brecha para convocar o Dudu. Ah, sem dúvida. Não convocava o Felipe Coutinho, que fez uma grande Copa do Mundo, mas não repetiu na Copa América. E o Dudu vem mostrando um futebol há 3, 4 anos, um futebol de só elogios. E por que o Dudu não é convocado? Nenhuma seleção convocada pelo Tite, você vê o nome do Dudu. E ele é o grande nome do Palmeiras. Só tem um aspecto interessante, Lauro. Esses 2 jogos amistosos da seleção brasileira, tem jogadores que estão sendo protegidos por não terem sido convocados nos interesses dos clubes. Por exemplo, sim, tá certo. O Dudu está nessa. Tá certo, é porque tem as finais da Copa do Brasil. Também, entendeu? Agora tem, por exemplo, o jogador do Vasco, Thales não sei o quê, Thales Ramos, Thales Magno. Ou isso. Na Olímpica. Não, mas aí tem um detalhe engraçado. Eu estava ouvindo que se o Vasco colocá-lo em campo, que ele não está nem lá. Ele não sei se ele foi, já se apresentou à CBF, à seleção brasileira. Não, ao que eu sei foi o seguinte, ele foi convocado, mas ele se negou a comparecer. Porque ele preferia ficar... Pela posição do Vasco agora, por isso. Até porque parece que tem 2 jogadores do Vasco que não poderão jogar contra o Flamengo amanhã à noite. E ele seria a opção do treinador Vanderlei Luxemburgo, que por acaso, como fora de costume dele, soltou um monte de marimbondos. Sim. Mas não é costume do Vanderlei fazer isso. Não, foi... Porque ele ficou revoltado com a não liberação da CBF. O Branco, que é o responsável pela categoria base, diretor da CBF na categoria base, ele disse o seguinte: nós convocamos o jogador por entender que era imprescindível para a seleção brasileira. E os clubes têm que obedecer à convocação. Agora, eu acho que na situação do Vasco, que perdeu o Rossi... E quem mais? Qual é o outro? Perdeu o Rossi, perdeu o Marrone, que não vai jogar. O Marrone. Está suspenso. E o Vanderlei contava com a presença do Thiago Magno, que é um jogador que vem da base e que vem se destacando. O Marrone também veio da base, né? Então, aí fica aquela briga dos clubes com a CBF e os treinadores esquecem que eles podem ser punidos e começam a soltar marimbondos venenosos por aí e depois vem a punição e reclamam. Né? Eu acho que o dirigente tem que baixar um pouquinho a bola também às vezes. Bom, na frente você tem outra figurinha carimbada do álbum do Tite, que é o Roberto Firmino, que vem fazendo boas partidas. Mas ele tem feito boas partidas na Europa e também foi uma pessoa que na Copa América destacou-se na seleção brasileira, né, Lauro? Deixa eu até ver. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Foi até justa a convocação dele, sabia? Sei. Deixa eu ver se eu acho aqui. O que você quer ver? Copa América, não é aqui que eu quero aqui. Eu quero aqui. Copa América. O jogo contra a Bolívia, a grande figura foi Felipe Coutinho, com 2 gols. Certo. Contra a equipe do Peru, Roberto Firmino fez 1 gol. E o Everton Cebolinha fez também. Contra o Paraguai, aqui foi empate, 0-0, o Brasil venceu nos pênaltis, não conta. Na semifinal contra a Argentina, Roberto Firmino, de novo, compareceu
com Gabriel Jesus. E na partida decisiva com o Peru, o Everton, Cebolinha, o Gabriel Jesus e o Richarlison foram os artilheiros. Então você vê que aqui, um jogo sim, um jogo não, o Roberto Firmino está marcando o golzinho dele. Tá. E ele é um jogador que confunde a defesa, porque ele se mexe muito em campo. Ah, sim, sem E dúvida. isso é bom para o treinador, ter um jogador que tira a atenção da defesa contrária, né? Bom, Richarlison, que vem fazendo também boas partidas. Vinícius Júnior foi convocado para a Copa América, mas se machucou, jogando pelo Real Madrid, e não pôde atender a seleção. O David Neres, jogador também que esteve na Copa América, e o Bruno Henrique, que é a surpresa também aqui na relação do Tite. O Bruno Henrique não é egresso do Santos, Lauro? É egresso do Santos. Ele é da base do Santos? Ele foi criado na base, Lauro? Não me lembro. Eu também não me lembro. Agora, mas ele é bom jogador, hein? O detalhe é o seguinte, o Bruno Henrique, todo mundo sabe, não é centroavante. É um jogador que atua pelo lado do campo. Mas, pelo trabalho que faz o Roberto Firmino, de se infiltrar pelo meio do... Vai ser muito bom os dois. Vai ser muito boa, porque o Bruno Henrique está numa fase maravilhosa. Agora, uma coisa que me surpreendeu, Lauro, por que não foi convocado também o Gabigol? Porque é danado para fazer gol aquele cara, pô. Pois é, muitos comentaristas fizeram essa pergunta, mas eu acho que o Tite, ele respeita os compromissos dos clubes, porque, veja só, ele convocou o Everton do Palmeiras. Ele convocou Daniel Alves do São Paulo. Ele convocou Fagner do Corinthians. Ele convocou o Jorge do Santos. E ele convocou Bruno Henrique do Flamengo. Então ele convocou um jogador de cada clube, porque nós estamos num campeonato brasileiro, nós estamos com Copa do Brasil e estamos com Libertadores da América. Então teve senso o treinador, mas tem nomes aqui que são altamente discutíveis. Agora tem um detalhe interessante, Lauro, que é o seguinte, em 2020, quando começar as eliminatórias da Copa do Mundo, é 2020 que começa, novembro, né? Novembro. Pelo menos até lá, se a CBF for inteligente, vai montar o calendário de 2020 com uma facilidade a mais. Por quê? Porque não vai ter aquela porção de jogos eliminatórios da Copa do Mundo. Então, é só não fazer aquela quantidade de amistosos para não atrapalhar a sequência dos campeonatos. São 2 amistosos em cada data FIFA. Então, no caso agora, Seleção Brasileira embarca dia 1º de setembro, vai para os Estados Unidos. Joga dia 6, depois joga dia 10. E aí, dia 11, já estão voltando. Né? Em outubro também, 2 datas. Um jogo contra time A e 4, 5 dias depois o jogo contra o time B. Volta a seleção. E em novembro termina os compromissos da CBF nesse ano de 2019. Não é? Então, Mas eu diria assim, Lauro, por que fazer os amistosos em outubro e em novembro? Né? Está fazendo agora contra 2 times da América. Ah, não, mas a preocupação é que tem que fazer mais 2 agora contra times da Europa. Bom, resta saber quem é que vai querer jogar com o Brasil. Porque você, para chegar lá e dizer assim, nós vamos jogar contra o Cazaquistão. Não interessa. Assim, não interessa. Não, vamos jogar contra o Puripote, né? Contra a Suécia, não sei porquê. Não interessa. Suíça, também não sei porquê. Aquele país, Mônaco, Mônaco é França, Mônaco é o Principado. Não pode, não. Não pode, não acrescenta se você vai nada me dizer para o futebol brasileiro. Que você vai ter um amistoso Brasil e Inglaterra, Brasil e Alemanha, eu aí até entendo, para poder ter uma análise, uma média, né, para ver como é que estamos contra os nossos adversários, né? Para não tomar de 7-1 de novo, como tomou aquele dia aí. Pelo amor de Deus. Então. Bom, então a seleção embarca dia 1º, primeiro jogo contra a Colômbia dia 6, segundo jogo contra o Peru dia 10, nos Estados Unidos, todos 2, e a gente volta. Por que é Estados Unidos? Porque o Brasil é uma atração. Né? Sem dúvida. Você leva para a tua cidade um circo com renome internacional. Vem aqui os
os Globetrotters. maravilhosos trapezistas da Holanda. Aí tu vai correr porque é negócio. Agora, vem os trapezistas de Teresópolis, ninguém vai. Com todo respeito, com todo respeito, Teresópolis. lógico, com todo respeito. Aliás, eu quero dizer para você, telespectador, que agora no Canal 3, segundo o nosso diretor Luciano, nós temos a possibilidade de termos a programação da TVI em 21 cidades do estado do Rio de Janeiro. Cidades que são atendidas pela Tech Cable ou sucursais da mesma. Então, a partir de hoje, quando realmente começou a programação do Canal 3, nós poderemos estar sendo vistos em 15, 18, 21 cidades. E você que é de outra cidade, não sendo de Petrópolis, que está nos assistindo agora, muito boa noite. Prazer ter você recebendo a gente na sua casa e que você goste do nosso programa. Segunda-feira e sexta-feira, das 18 às 19 horas, você liga a sua televisão e você vai assistir o TVI Esporte com as notícias mais importantes de Petrópolis, do estado do Rio e também do Brasil. Ok? Bom, Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, rapidinho, vai dar tempo. Campeonato Estadual do Rio de Janeiro vai ter prosseguimento amanhã com 8 partidas. Desculpe, 7 partidas e 2 no domingo. Amanhã teremos lá no Conselheiro Galvão, em Madureira, Barra da Tijuca e Gonçalense. Série B1, né, Lauro? Série B1. B1, tá. Também sábado, amanhã, em Los Lários, Tigres do Brasil e Sampaio Correia. Em Friburgo, lá no Eduardo Guinle, Friburguense e Nova Cidade. No campo do Moça Bonita, Estádio Guilherme da Silveira, Bom Sucesso e Arte Sul. Lá no Alzirão, em Itaboraí e Angra dos Reis. Lá é Saquarema, não. É Cardoso Moreira. Ah, sim. Antônio Francisco Medeiros. Teremos Serra Macaense e Olaria. Teremos também Duque de Caxias e América no Marrentão. Todos os jogos amanhã, 3 horas da tarde. No domingo, às 3 horas da tarde, no Antônio Francisco Medeiros, em Cardoso Moreira, Campos e Goitacás. Olha, clássico campista. Sobre esse clássico, seria importante, Lauro, que nós conseguíssemos, já na segunda-feira, não só o resultado, mas também o público presente. Porque o campista, o cara é americano, é Goitacás. Então eles vão todos para o campo. Vamos ver o que vai dar de público nesse jogo. Pena que o jogo não vai ser em Campos, vai ser em Cardoso Moreira. Mas de qualquer maneira é mais ou menos perto, né, Lauro? É mais ou menos perto. 3 horas de viagem. Não. Esse tudo não. E no Atílio Marote, teremos Serrano e Audax Rio. Com relação ao Serrano, a gente esteve fora do ar nesse período. O Serrano terminou o primeiro turno na classificação geral em 10º lugar, isto é, o Serrano estava no meio da tabela. As 2 primeiras partidas que o Serrano disputou no segundo turno, a Taça Corcovado, o Serrano não se ouve bem. O Serrano perdeu para o América em casa, no dia 4 de agosto. Que, por sinal, o campo estava encharcado, quer dizer, foi muito complicado o jogo, né? Muito frio, muita chuva. Tinha chovido no sábado, choveu no domingo, mas ainda assim dizem que o Serrano se apresentou um tanto ou quanto bem. Eu não fui ver o jogo, não posso falar. No domingo passado, sábado passado, o Serrano foi jogar em Campos. E a gente sabia que lá, no Ari de Oliveira e Souza, a história é outra, porque lá o Goitacás canta de galo. Né? E não Estádio Ari de Oliveira e Souza. Não adianta o leão rugir, porque o galo canta mais alto. Porque o galinheiro dele está muito protegido, o leão não chega lá, não entra. Agora, honestamente, eu achei que seria pior, né? Porque o Serrano perdeu só de 2-0. Não, e tem uma coisa, não jogou nem o Lucas Straub, que estava machucado, machucou o Lucas, ele tá fora do time até. E também o outro jogador, que agora não me lembro qual é o nome, também, que fez falta, entendeu, Lauro? Aliás, falar em falta, eu hoje comentava com meu amigo Lucas Messori
a respeito do goleiro Lucão. O Lucão também está machucado. Ah, está machucado. Tá machucado. É, porque eu achei estranho o Alex Arruda, digamos, barrar o jogador Lucão. Mas foram as duas faltas, quer dizer, digamos assim, os dois jogadores que foram tirados do coisa, que foi o Lucas Straub e o Lucão. E o Lucão. É. Mas o Gustavo é um grande goleiro, pode estar certo disso. Então, domingo, 3 horas da tarde, no Atílio Marotti, o clima-tempo diz que não vai chover domingo. Tomara. Então, o torcedor está intimado, não é convidado, está intimado, a comparecer ao Serrano, levando a sua camisa, a sua bandeira, a sua fanfarra, o seu grito, para empurrar o Serrano a conseguir uma vitória. Por quê? Porque essas duas derrotas que o Serrano sofreu, uma em casa e uma fora, julgaram o Serrano por 15º lugar na classificação geral, o que é um perigo. Porque os 3 últimos colocados, 20, 19 e 18, né, colocados, descem para a Série B2 no ano que vem. Série C, eu chamo de terceirona. Terceirona. Então, o Serrano tem que ganhar o jogo do Audax, porque depois ele vai pegar o Olaria lá na Rua Bariri. E aí é outra história. Né? Então, ganhando do Audax, já cria um clima diferente entre os jogadores, dá mais ânimo e o Serrano pode, então, conseguir melhorar a sua condição na tabela de classificação. O Serrano tem que fugir. O Serrano pode nem se classificar para a Série A do ano que vem, não tem importância. O Serrano tem que se manter na Série B1. 11º, tá ótimo. Né? E o próprio Alex Arruda reconhece isso. Está difícil o campeonato, todas as equipes se fortificaram. É verdade. Né? Nós temos aí o Bom Sucesso, um time que ninguém dava nada. Bom Sucesso, no início do campeonato, era tido como saco de pancadas. O Bom Sucesso está invicto. O Bom Sucesso só perdeu na decisão da Taça Santos Dumont. É verdade. Mas no campeonato mesmo ele está invicto. E outra coisa, não sei se você sabe, Fernando, sim, ele se classificou para a final da Taça Rio. Para disputar, inclusive, se ganhar, ele já entra no Brasileirão da Série D. Ou Copa do Brasil. Porque aqui eu estou vendo aqui a Série D, a final joga domingo agora, né, Lauro? Brusque, não, é Manaus e Brusque. Manaus e jogo na Arena Amazônia. Na Arena Amazônia. É um jogo dificílimo, né? Então vocês vejam que o Bom Sucesso está com um time muito bem armado. Os gestores do Bom Sucesso gastaram dinheiro, mas formaram um time altamente competitivo, não é verdade? O problema do Bom Sucesso hoje, Lauro, que eu talvez dissesse é o seguinte: cadê o campo do Bom Sucesso? Cadê o estádio? Porque não está liberado. Não está liberado não, ele está acabado, arrebentaram. Né? Então, muito mal ele consegue treinar num gramado horroroso. Mas eu treina num gramado horroroso e está jogando nos gramados muito melhores e por isso tem um desempenho muito melhor. Verdade. Bom, Campeonato Brasileiro, nós temos 3 minutos. O Campeonato Brasileiro começa amanhã, sua 15ª rodada, sim, com alguns jogos, né? Às 5 horas da tarde, Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians. Isso, Lauro. Certo? E às 5 horas também, Fortaleza e Internacional no Castelão, com o Fortaleza sem o seu treinador, que é o Rogério Ceni. Mas agora está o Zé Ricardo. Pois é, mas de qualquer maneira o treinador até então era o Rogério Ceni, que foi para o Cruzeiro de BH. Exato. Bom, às 19 horas, Laura. O que vai ter 19 horas? Vasco e Flamengo do Mané Garrincha. Quer dizer, porque o Vasco tem um problema de refletores, mas eu tenho a impressão que o problema não é só refletor, não. É grana. Porque você, como é que é a história? Quando o Vasco arrecada, na mesma hora chega o pessoal da justiça e não pode... cata o dinheiro. Acaba, não tem jeito, né? Tá, mas então ele vai jogar lá em Brasília e vai receber uma cota. Já recebeu, se bobear. Aí já gastou. Já gastou. A Receita já pegou? Não, a Receita não deu tempo. Não deu tempo. A questão de velocidade. Velocidade é importante. Vasco e Flamengo. Isso. 7 horas da noite, Mané Garrincha. Isso. Atlético também Paranaense. Na mesma hora, 19 horas, hein? Atlético e Atlético. Atlético com TH, que é o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro, na Arena da Baixada. Que é esse jogo aqui... Aquele campo de gramado... Qual é? Não é gramado... Sintético. Gramado artificial. Sintético, isso. Esse jogo aqui é de interesse do Flamengo.
porque o Atlético está empatado com o Flamengo na contagem de pontos. E se o Atlético Paranaense, jogando em casa, ganhar do Atlético... O Atlético não pontua e o Flamengo ganhando do Vasco vai ultrapassar. Se o Flamengo ganhar do Vasco, o Flamengo abre 3 pontos. Mas eu tenho para mim a impressão que o Vasco e o Flamengo, como sempre vai acontecer, vai dar um empate de 1-1, 2-2, até porque o jogo, Lauro, é na arena... Da Mané Garrincha. Do Mané Garrincha. Mané então, Garrincha. lá em Brasília tem muito torcedor do Flamengo. Tem. Mas também tem muito torcedor do Vasco. Com certeza. Então, fica um negócio meio equilibrado, sabe? Sei lá. Grêmio e Vasco... Não, Grêmio e Palmeiras é outro jogo que o Flamengo vai estar de olho, apesar de... o jogo do Grêmio e Palmeiras, o jogo do Flamengo já acabou. Já, ué. O jogo do Flamengo é às 7, Grêmio e Palmeiras é às 9. E aí a torcida do Flamengo vai ficar ligada na televisão, torcendo pelo Grêmio. Torcendo pelo Grêmio. É lógico, é claro. O Grêmio vai ter 40 milhões a mais de torcedores no sábado. Como domingo também, no jogo, o primeiro jogo é 16 horas, Cruzeiro e Santos. Flamengo está de olho. Todo mundo vai torcer pro Cruzeiro. Lógico, porque o Santos é o líder, pô. Exato. O jogo vai ser no Mineirão. Isso. Fluminense e CSA jogarão no Maracanã, também às 4 horas da tarde. Isso. O São Paulo pega o Ceará no Morumbi. No Morumbi. É. E a Chapecoense, esses jogos às 4 horas da tarde, né? E às 7 horas da noite, hein, Lauro? 7 horas da noite tem Chapecoense e Avaí, clássico de Santa Catarina, na Arena Condá. E na segunda-feira, Bahia e Goiás. O jogo é segunda-feira, Bahia e Goiás, Lauro? É, segunda-feira. Porque aqui eu tenho como se fosse domingo, 4 horas da tarde. Tá aqui na minha tabela, segunda-feira, não sei. Bom, o jogo da televisão, eu não sei como é que vai ser, porque a Poderosa agora muda o horário a hora que ela quer. Um dia é 4 horas da tarde. Mas Vasco e Flamengo vai ser Premier. Premier, eu digo o jogo da televisão vai ser Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians. Mas Corinthians e Botafogo é no domingo? É sábado. É sábado. É sábado. Todo domingo. Então, aí domingo vai ser, também não pode. Fluminense CSA? Será? Pode ser. Mas no Maracanã. Maracanã. A Globo não gosta de transmitir jogo no Maracanã. Bom, vamos ver. Não tem opção, né? Que, aliás, eu também não sei como é que o Fluminense vai jogar no Maracanã, porque no jornal O Globo de hoje está dizendo que o Fluminense está devendo uma grana ao Flamengo. Porque o Flamengo é que está bancando lá toda a despesa do Maraca, né? E também tá com a receita também. Como é que é o esquema ali? É o primo pobre e o primo rico? Mais ou menos. Aí o primo rico mantém o primo pobre? Que foi, Luciano? O Luciano está dizendo que, infelizmente, o acabou nosso tempo se esgotou. Queria agradecer muito a você, meu querido telespectador, por você ter nos dado essa audiência hoje. Mais uma vez, desculpe nós ficarmos aí tanto tempo fora, você sempre perguntando, e aí, quando é que volta? Voltamos hoje. Voltou. E agora nós vamos direto. Segunda e sexta-feira, 18 horas. 18 horas, você tem um encontro marcado com a gente no canal 3, tá? Canal 3, TV Imperial. E a gente trocando ideias aqui do futebol. Fernando Ferreira, muito obrigado. Eu que te agradeço também, Lauro, e agradeço também a você, telespectador, porque nos concedeu essa chance da gente estar com você mais uma vez e vamos, se Deus quiser, caminhando até não sei quando, né? Para que o noticiário esportivo tenha, assim, o relevo que a gente sempre coloca aí. Muito obrigado, gente. Até segunda, se Deus quiser. Daí a pouquinho, Eduardo Ratinho com Comunicando. Comunicação direta. É isso aí. Um abraço, bom fim de semana. Até segunda-feira, 18 horas, com o nosso TVI Esporte.